E a gente mal começou os Pirineus, hein? A gente tá dando só a percorrida. Pirineus tem muito mais. Esse moçambicano aqui me convenceu a trocar de capacete. Olha que túnel bacana, gente. Nossa, que túnel legal. Viemos até aqui, né? Agora vamos até o lago. Saiu da Andorra, território espanhol mais uma vez. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em 2 rodas. Objetivo: explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. 3 continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro e agora vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente, por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Vamos passar pela fronteira mais maneira que existe. A fronteira que você não dá nem bom dia. Aí sim, hein? A direita é o nada a declarar, é a fila que a gente está. E a esquerda é se você tem algo a declarar. A gente não tem nada a declarar. Eu comprei capacete e tal, mas nada que ultrapassasse a cota, digamos assim. É como se fosse um aeroporto. Você tem que passar com as suas bagagens, né? Muito bem, tempo total para fazer a fronteira de Andorra para a Espanha, 30 segundos. Tempo total para fazer a fronteira de Nicarágua, 3 horas. Isso se você molhar a mão e pagar todo mundo, tá? Honduras, 1h30, 2 horas com tramitador. Para sair de um país espetacular e entrar num outro país espetacular, 30 segundos. Foi só mesmo cruzar. E aí, tá gostando? Então vem na garupa! Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Olha aí a brincadeira, 10 não, 11 euros, cara. Dá uns 60 conto, cara. Bom demais, moto amigo. Cruzando aqui as serras da Europa. Caminho de Barcelona, a última cidade nossa na Espanha. Depois a gente sobe e começa a fazer todos os diversos outros países que temos por aqui. É muita coisa, cara. São 54 países pela frente. Essa estrada aqui é uma estrada de interior, as coisas são mais precárias. Esse posto de gasolina tudo fechado, nada funciona, banheiro é só um banheiro ruim e uma pessoa por vez, mas é o único da estrada aqui, todo mundo parou aqui. Não abastecemos, não comemos, não nos hidratamos. O posto era muito ruim mesmo, mas também estamos pertinho. 1h15 a gente chega em Barcelona, aproveitei a parada, já peguei hotel. Tô assustado com os preços de hotel em Barcelona, cara. Loucura, loucura. Se você marca lá que tu quer ficar no centro histórico de Barcelona, mano, e a gente, enfim, quer ficar no centro histórico, que é onde tem todos os pontos turísticos, rapaz, prepara o bolso, cara, é muito caro. A não ser que você fique em hostel, que aí é mais barato. Ficar em hotel, absurdo, cara. Por baixo, 250 dólares à noite. Pra ficar em hotel normal, assim, avaliação básica, nota 7, assim, que eu já sei que é um hotel mediano para ruim, 250 dólares. Enquanto isso, vocês vão curtindo aqui os quilômetros finais dessa estrada maravilhosa, uma das mais bonitas que a gente pegou aqui pela Europa até agora. Realmente não tem lugarzinho mais ou menos aqui, é só coisa bonita. Vai curtindo aqui no garupa do Eu e Minha Moto. Saímos das montanhas e agora a gente está na autoestrada clássica deles aqui. Todo mundo aqui anda a 120 para cima. Eu estou agora aqui a 120. Vai o moto amigo. Caveira na traseira.
raro ver uma Harley por aqui, é difícil. Estamos vendo. Motoclube de Barcelona. De acordo com o Ministério do Turismo, eu pesquisei aqui, em 2023 o Brasil recebeu 3 milhões de turistas internacionais. Ao todo, o Brasil inteiro, gigante, né? Um país de 210 ou 220 milhões de habitantes. Andorra, que é uma porrinha desse tamanho, que tem 80 mil habitantes, recebeu 1.200.000 turistas internacionais, tá? Estou me referindo a turistas internacionais. Imagina o Brasil com a riqueza, com a diversidade de opções de turismo, que você vai de praias as mais bonitas do mundo, não aqui no Brasil. A gente visitou muita praia, até Belize. Belize fica no chinelo se comparado com as praias do Nordeste, por exemplo. Ou você vai para uma floresta, a região amazônica, ou o Rio de Janeiro, que é um espetáculo. A gente tem muita opção. Montanhas em Minas Gerais, a gente tem muita opção de turismo. Um país enorme com muita opção de turismo, se a gente fosse seguro, né? Minimamente seguro, não essa barbaridade que a gente está vivendo. Realmente é triste, né? Olha só a chegada em Barcelona. Cidade grande, hein? Praticamente só scooter, gente. Scooter na Europa reina, absoluto. Cidade bonita em Barcelona, hein? A gente ainda não chegou no centro. No Casco Viejo não chegamos. Mas mesmo a parte externa aqui tá muito boa, cara. Olha só. Encontramos o hotel, esse Roommate. Hotel pequenininho, era o mais em conta que a gente encontrou aqui. E ainda assim foi caro, hein? Cadê a Pantera? Levaram a Pantera embora. Momento, eu e minha moto também é cultura. Você sabia que Barcelona, o nome original de Barcelona era Barcini, porque ela foi aqui uma cidade pequena, romana, 218 anos antes de Cristo, se chamava Barcina e depois, com o tempo, virou Barcelona. Barcelona fica na Catalunha. Catalunha é uma região da Espanha e aqui tem até idioma próprio, é o catalão, falado por 5 milhões de pessoas da Barcelona. 95% da população aqui fala catalão. Catalão é uma língua românica que surgiu no século XI. E Barcelona é um destino turístico de muita gente. Todos os anos, cerca de 12 milhões de turistas vêm andar por aqui. Gente, o que será que está acontecendo aqui? Esse monte de gente olhando para cima. Será uma celebridade num balcão, numa varanda? Alguma coisa assim? Vão jogar dinheiro pela janela? Não. Todos estão aqui para observar a Casa Batlló, uma construção assinada por Antoni Gaudí, o arquiteto local muito famoso. Essa eu nunca pensei que fosse ver. Uma muvuca de pessoas para observar o prédio. O que você achou dessa muvucada de gente observando o prédio de Antoni Gaudí? Rapaz, Europa, primeiro mundo é outro patamar, cara. Entramos na casa aí do Gaudí, vamos ver com essa parada. Para ter fila do lado de fora, já arrumei logo pela internet um esquema e já entrei. Loucura, loucura! Rapaz, olha isso. O chão parece que tá andando, mas... Não, parece não, ele tá andando. Antoni Gaudí foi um arquiteto espanhol considerado o máximo expoente do modernismo catalão. Suas obras possuem características únicas e marcantes, abusando do uso de formas sinuosas, cores vivas e elementos naturalistas. As obras mais famosas de Gaudí incluem a Sagrada Família, a Casa Milà e a Casa Batlló, todas aqui em Barcelona. A Sagrada Família, uma igreja católica, ainda está em construção. Mas se você pensa que toda igreja é igual, é porque ainda não conhece a Sagrada Família. Gaudí morreu em 1926, aos 73 anos. Imagine, ele foi atropelado por um bonde em Barcelona.
se tivesse pingado uma gota. Você consegue ver mesinhas, as janelas, ó. Dá pra ver tudo, ó. A mesa de jantar. Mas aí, eu moraria num lugar desse, cara. Tudo muito iluminado naturalmente. O cara dizia 1900, sei lá, 100 anos atrás, o homem já tinha a preocupação de produzir iluminação sustentável. Eba! Olha que legal, cara. E aí, tá gostando? Então vem na garupa. Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Agora tem um grande finale aqui que eu não sei o que é. A ideia aqui desse último espaço, o fechamento, é tentar entrar na mente de Gaudí. Rapaz, projeta tudo, cara. Projeta no chão, ó. Muito bom esse Gaudí, hein? O cara era um gênio. Ele era um gênio porque ele teve a coragem de desafiar o comum e o ordinário. Ele foi muito além, fez um negócio, imagina, naquela época, esse tipo de ousadia hoje já seria ousado demais, né? Imagina naquela época. Cara, e o resultado, apesar de muito louco, no final, para quem morava aqui, devia ser bem bom. Agora mais uma passadinha no prédio do lado de fora, depois da gente ter visto isso tudo por dentro. O que você acha do cara? Olha aí, pessoal, tanto de gente, tá vendo? Esse monte de gente. Isso aqui é o efeito da segurança. Brasil gigante, Rio de Janeiro gigante. A gente não tem esse tanto de gente, tanto turismo. Gente pra cacete. Aqui tá pior que Nova York, olha isso. Muito pior do que Nova York. Eu nunca vi uma cidade turística com esse mafuá de gente, é de perder de vista, gente. Moto amigo, olha a merda. Aí eu vim pro hotel, né? Vou dar uma descansada. Cadê a Pantera? Levaram a Pantera embora. Ela tava aqui. Levaram a Pantera embora, gente. Tava as motos, até pensei que eu tivesse errado. Fui mais pra lá, fui mais pra cá, mas não. Levaram a Pantera embora. Rebocaram a Pantera. Eu vi aqui, ó, aparcamento de clientes, privado, estacionamento de clientes. Eu sou cliente do hotel, tá vendo? Aí o que eu fiz? Tudo isso aqui poderia parar com a moto. Aí eu peguei para fazer bonitinho, fiquei dentro do estacionamento do hotel, porém no cantinho aqui para não ocupar a vaga de carro inteiro, né? 20 minutos, eu não tinha visto essa porra dessa placa. E os caras do hotel não retrucaram e deixaram rebocar. Se vacilar, eles chamaram. Puta merda. Agora sim, já me informei aqui, descobri onde está o hotel, né? Onde está a moto. Vou tentar chegar lá e vou tentar recuperar a moto. Acho que pego o metrô. Vou tentar pegar o metrô. Vou me virar aqui, cara. Eu vou pegar o metrô, tenho que comprar passagem. Negócio do metrô. Andar uns 15 minutos de metrô para achar esse pátio onde ficam os carros e as motos rebocadas. E o pior é que a moto tava com alarme, né? Espero que a bateria não tenha arreado. Que merda, hein? Que merda. Eu espero que minha maior preocupação é terem danificado a moto, que essas porras de rebocar é foda, cara. Terem danificado a moto, a bateria não funcionar, isso me preocupa.